Pensa só, como é que as duas maiores obras da literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, foram criadas sem que uma única palavra fosse escrita? Hoje, a gente vai mergulhar na fórmula secreta de Homero, e a resposta, olha, é muito mais surpreendente do que se imagina. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente está falando de poemas gigantescos à base de tudo o que veio depois na literatura, e que foram compostos numa época em que a escrita nem era algo comum. Como é que isso foi possível? Para responder, a gente precisa virar detetive e voltar lá para a Grécia Antiga. Antes de mais nada, para a gente ter uma ideia do tamanho desse feito, é preciso entender que a obra de Homero é algo quase impossível. É uma obra-prima que simplesmente desafia tudo que a gente entende hoje sobre como as histórias são criadas e guardadas. E aqui a coisa fica interessante. Vamos comparar. De um lado, a gente tem épicos como Gilgamesh, que foram construídos ao longo de séculos de escrita, um texto em cima do outro. Já o Homero, a história dele surge de um lugar completamente diferente, uma tradição puramente oral. Não tinha rascunho, não tinha edição, era só a voz humana e a memória. E olha, não estamos falando de um poeminha qualquer. A Odisseia, sozinha, tem mais de 12.000 versos. É bem mais longa que Gilgamesh. Agora imagina só ter que memorizar tudo isso, palavra por palavra. A escala do desafio é absurda. E a pergunta continua: como é que eles conseguiam? E a resposta para esse mistério todo não veio de nenhuma escavação na Grécia. Ela veio da jornada de uma espécie de detetive acadêmico já no século XX, que achou a chave para o enigma num lugar que ninguém esperava. Por séculos, o enigma ficou sem solução. Até que, lá pelos anos 1930, um linguista chamado Milman Parry teve uma ideia genial. Ele decidiu ir atrás de tradições orais que ainda estivessem vivas. E essa decisão mudou completamente o jogo e o que a gente sabe sobre Homero. O Parry não foi para uma biblioteca empoeirada. Ele foi para campo, porque ele chamou de laboratório vivo. Lá nos Balcãs, ele encontrou contadores de histórias, bardos que, assim como Homero, não sabiam ler nem escrever, mas que conseguiam recitar de memória épicos enormes, mantendo uma tradição de séculos viva. E foi ali, ouvindo e gravando esses bardos, que a ficha caiu para ele. Ele descobriu o segredo, a técnica por trás daquela memória que parecia sobre-humana. Ele finalmente entendeu quais eram os blocos de construção da poesia épica. E aqui está o pulo do gato. Não era sobre memorizar um texto fixo, palavra por palavra. Era um sistema, um método chamado composição oral formular. Basicamente, o poeta tinha um estoque de frases prontas e de temas que ele podia combinar e encaixar para construir o poema na hora, ao vivo. Expressões como a aurora de dedos rosados ou o Aquiles de pés ligeiros, que a gente vê o tempo todo na Ilíada e na Odisseia, elas não eram só poesia ou preguiça do autor. Elas eram as fórmulas. Eram como peças de Lego que o poeta usava para preencher um verso, para ganhar um segundinho para pensar no que vinha depois e para manter o ritmo da história. Era uma ferramenta de trabalho essencial. Então isso muda tudo, né? A gente tem que parar de pensar nesses épicos como um livro que a gente lê em silêncio no sofá. Na verdade, era um evento, uma performance ao vivo, super dinâmica e que nunca se repetia exatamente da mesma forma. A melhor analogia para isso é o jazz. Pensa bem, existe uma melodia principal, uma estrutura. A história do Odisseu querendo voltar para casa, por exemplo. Mas o jeito que essa história era contada, os detalhes, os solos do poeta, isso podia mudar toda a noite, dependendo do artista, do público, do clima do lugar. E o mais legal é que a gente tem prova física disso. Existe um fragmento de papiro achado no Egito, com um trecho da Ilíada que tem versos que simplesmente não existem na versão que a gente conhece hoje. Isso é a prova de que a história não era uma coisa rígida, de pedra. Ela estava viva, respirava e se adaptava a cada performance. A experiência era completamente outra. Uma performance oral era cantada, era flexível e o público participava ativamente. O poeta podia sentir a reação da plateia e adaptar a história na hora. Totalmente diferente de um texto escrito, que é fixo, permanente e onde o leitor tem um papel muito mais passivo. E claro, essa natureza ao vivo trazia o fator humano para a história. Tem um caso famoso de um bardo do Mali que, no meio de uma gravação de um épico, parou para almoçar. Quando ele voltou, simplesmente esqueceu uma parte da história e pulou a cena. Isso nunca aconteceria num romance, mas é a pura essência da tradição oral.
Ela é viva, imediata e imperfeita. Aí, em algum momento da história, essa tradição viva, fluida, foi congelada na escrita. E isso nos leva a uma pergunta final e muito importante. O que significou essa mudança? O que a gente ganhou com isso e o que a gente perdeu? Foi uma grande troca. O que a gente ganhou, claro, foi a permanência. Temos uma versão estável, uma obra-prima que sobreviveu por milênios, mas o que se perdeu foi imenso. A gente perdeu a energia da performance, a capacidade de adaptação, a conexão humana do ao vivo. Isso até muda a nossa ideia do que é uma obra de arte, né? Não é só um objeto fixo, mas uma tradição viva. A boa notícia é que, graças ao trabalho do Milman Parry, nem tudo foi perdido. As gravações que ele fez lá nos Balcãs estão guardadas em Harvard, como um arquivo sonoro, os últimos ecos de uma forma de contar histórias que um dia nos deu a Odisseia. E isso tudo nos deixa com uma última questão para pensar. Na nossa cultura de hoje, que é tão obcecada com a versão original, a versão oficial das coisas, como é que a gente lida com uma obra-prima que, por natureza, nunca teve uma única versão verdadeira? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanharem.